Bom dia, pessoal. Então, antes de começar o quarto bimestre e com conteúdos, eu resolvi fazer esse vídeo, principalmente porque teve uma aluna que desabafou, né, mandou uma mensagem para mim e falou assim, nossa, o mundo acabando e os professores querendo só saber de atividades e aulas. Então, assim, o mundo não está acabando, né? Tem muita coisa triste acontecendo mas isso vai passar. A gente vai retornar às nossas rotinas. Não sabemos quando, mas vai retornar. Então a gente precisa sempre pegar algo de bom para o que está acontecendo. Então, se você tem tempo livre, utilize esse tempo, né, para sua evolução, para você aprender mais, para você se distrair, aprender um novo lazer, né? Aprender a tocar um instrumento, não sei. Se você não está tendo tempo livre, utilize aquelas sobrinhas de tempo para você tirar esse estresse de tudo que está acontecendo. Então, como que eu faço isso? Eu leio. E teve um livro que eu li, tá aqui, que eu achei muito importante passar para vocês. É por isso que eu estou fazendo esse livro para vocês. O professor Peer, ele escreveu 4 livros. O primeiro, que é o Aprendendo a Inteligência, é direcionado para alunos. Eu li ele, a linguagem dele é bem simples, tem várias figuras para representar, para explicar o que ele está passando. Tem o estimulando a inteligência para os pais. De repente o seu pai, sua mãe fala, eu não sei mais o que eu faço com esses filhos que não conseguem ir bem na escola. Indique esse livro para eles, tá? Estimulando a inteligência. É livro para os pais ajudarem os filhos a desenvolver a inteligência. Aqui, o primeiro livro, que é o que eu estou recomendando para vocês, é o Aprendendo a Inteligência, que é direcionado para alunos. O segundo é direcionado para pais. O terceiro é Ensinando a Inteligência, direcionado para os professores. E o último, que é para... São instruções, são regras e maneiras de você ir bem em concursos e vestibulares. Então, para quem vai prestar vestibulinho ou para o pessoal do terceiro ano, que ainda dá tempo, né, de ler e ver métodos para você estudar e ir bem nesses concursos e vestibulares. Então, eu vou falar sobre esse livro, né, o Aprendendo Inteligência, de maneira geral. Eu espero que vocês realmente leiam. Não é um livro caro. Eu acredito que vocês consigam encontrar por aí. Tem o Kindle, né, da Amazon, que é o e-book. Custa 10, 15 reais. Então, é um livro acessível. Ele explica, né, o Aprendendo a Inteligência. Livro direcionado a alunos. Por que você estuda? Quando você deve estudar? Quanto você deve estudar? E como? Por que isso? Porque muitas vezes o aluno estuda muito e estuda errado e não adianta nada, tá? Então, por que estudar? Esse é o primeiro ponto. Se você estuda só para passar na prova, né, tirar boas notas, conseguir passar de ano ou ganhar um diploma, se você estuda por isso, você está estudando de maneira errada. Tá? Não é por isso que você deve estudar. Isso são consequências. Então você estuda para quê? Para ganhar a inteligência, para desenvolver sua inteligência, para não ser burro, né? Para se desenvolver. Agora, quando estudar?
O quando estudar tem a ver com como. Por quê? Ele explica direitinho, eu vou falar bem rápido, mas é muito bom esse livro para vocês lerem direitinho. Ele fala que aula dada é aula estudada hoje. Por quê? Porque o nosso cérebro ela funciona basicamente como um computador. Ele funciona como um computador. Tem a memória RAM, que é a memória que a gente fica no dia a dia, né? É uma memória pequena e quando a gente dorme, vamos dizer que a gente estaria desligando o computador, essa memória RAM, ela se perde. Você só fica, né, você só realmente aprende quando você passa para memória HD, né, para o HD. Então, existe a memória RAM e o HD. O que acontece no dia a dia? Você estuda, tá ali na memória RAM, quando você dorme, aquilo que é mais importante para o cérebro, ele vai separar, né, o que é importante ele grava no HD, o que não é, o que ele julgar que não é importante, ele descarta. Então, quando estudar? No mesmo dia que você assistiu a aula. De preferência, mais próximo de quando você assistiu a aula. Você assistiu a aula, você entende. Você só entende. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Você entende quando você assiste a aula. Você só aprende quando você faz as suas tarefas. O que é fazer a tarefa? É ter uma atitude ativa sobre aquele conteúdo. Não é só ler conteúdo, ler um resumo. Não, é fazer. E para fazer, não adianta digitar no computador. Tem que pegar uma caneta, um papel e escrever. Você tem que fazer, tá? Isso, só assim você vai aprender. Senão você só entendeu. Se você só entendeu a matéria e dormiu, vai deixar para fazer as atividades só no dia seguinte, o seu cérebro não computou como uma coisa, aquilo ali como sendo uma coisa importante, ele vai descartar todas aquelas memórias, você só vai lembrar, né, e não vai ter realmente aprendido, não ter fixado o conhecimento. Então, quando você dorme, o computador, o nosso cérebro, ele fixa o conhecimento. Então, como que faz para você estudar corretamente? Você assiste a aula, faz a tarefa, ou faz um resumo, faz um esquema, faz um mapa mental, com caneta, né, com um lápis, pega um papel, faz alguma coisa, você tem que fazer. É só fazendo que você aprende. Eu sempre costumo falar isso, né, nas minhas aulas, principalmente. Você não aprende a andar de bicicleta olhando os outros andar de bicicleta. Quando você assiste a aula, você entende o que está acontecendo, né? Se você assistir alguém andando de bicicleta, você entende como é que anda de bicicleta. Mas você não aprende a andar de bicicleta, você tem que subir numa bicicleta, andar, fazer, cair, e daí o cérebro ele vai realmente aprender a andar. Sem isso, a gente não aprende, tá? Então, o que você faz na escola? Não é aprender, é entender. Durante as aulas, o professor explicando, você entende a matéria, você não aprende. Você aprende quando você faz os exercícios, as tarefas, os resumos, os esquemas, os mapas mentais. Você só vai aprender dessa maneira, você sozinho, né? Você, o papel. Tá? Não adianta assistir 200 milhões de videoaula, você só vai entender, você não vai aprender. E você só vai fixar quando você dorme. Então, você tem que dormir bem, né? Para você fixar o conhecimento. Então, quando estudar? No mesmo dia. Aula dada é aula estudada hoje. Foi esse professor Pierre que falou isso. Quanto estudar? Olha, notícia boa. Quanto estudar? Estudar pouco. Como assim estudar pouco? Não preciso ficar 8 horas estudando por dia? Não.
ele explica que para você adquirir inteligência, tem que ser aos poucos. O cérebro ele não vai conseguir pegar todas as habilidades e competências que você deve desenvolver em 12 anos, para em um mês você não vai conseguir recuperar todo esse tempo perdido. Então, quanto estudar? Pouco, mas todos os dias. Então, todo dia você estuda. Todo dia você faz suas tarefas, suas lições, seus esquemas, os resumos. Não adianta pegar marca-texto, pegar um texto e ficar resumindo. Isso aqui não é fazer nada, ficar riscando. Você não está fazendo nada. Não adianta marca-texto. Você precisa escrever, tá? Para fixar o conhecimento. Senão você não aprende. Tá? Então, você não precisa estudar 8 horas por dia. Estude pouco, mas estude todos os dias. Tá? E como estudar? Como eu já falei, você entendeu a matéria, assistiu a aula, entendeu a matéria, depois você tem uma atitude ativa naquele conteúdo. E dá para você entender, por exemplo, por que matemática é fácil de aprender e história é difícil, tá? Você pode falar, nossa, não, professora, matemática é difícil. Sim, matemática é difícil de entender. Se você entendeu matemática, é fácil de aprender. Por que matemática é difícil de entender? Bom, aqui tem uma figura de um prédio. Imagine que cada prédio aqui, cada janelinha dessa aqui, cada andar é um conhecimento. Então, a multiplicação, a soma, a divisão, tá tudo no primeiro andar. Se você não aprendeu, se você não construir esse andar aqui de multiplicação, você não vai conseguir construir o de cima, que é o de divisão. E toda essa região aqui você não vai conseguir construir, porque o primeiro andar você não está construído. Então, para você construir a inteligência em matemática, um conceito depende do outro, e é por isso que é difícil de entender. Se você não entender os primeiros, os outros você não entende, tá? Agora é fácil de aprender. Por que é fácil de aprender? Lembra que para você aprender, você tem que fazer? Por que será que os professores de matemática passam um monte de exercícios para vocês fazerem? Com a mesma fórmula, com a mesma conta, mas só que números diferentes. Para você aprender. Quando você faz várias vezes a mesma coisa, você aprende muito mais fácil. Agora, história, humanas, né? É fácil você entender a matéria. Por quê? Porque a construção seria um condomínio assim com várias casas. Então, tem a casa da história do Egito Antigo, tem a casa da Revolução Francesa, tem a casa da Segunda Guerra Mundial. E uma casa não vai depender da outra para você construir. Então, você consegue entender facilmente a área de humanas, né? Agora, para você aprender é mais difícil, porque você não vai fazer a mesma questão várias vezes, né? A história ele passa algumas questões, mas não vai fazer repetidamente. Então, por isso que é mais difícil de aprender, de fixar, tá? Diferente de matemática, que é basicamente mecânico que você vai fazer, né? Você vai fazer aquela continha ali várias vezes, né, da lista de exercícios que o professor passou, diferente de história, que ele vai passar algumas questões e daí não vai ter tanta repetição como tem de matemática, ou na área de exatas, tá? Bom, o professor Pierre falou que tem 3 motivos do aluno ir mal na sala, né? Primeiro tem a ver com educação, de prestar atenção. Ele fala da importância de não assistir muita TV, de conseguir focar numa coisa só, né? Os malefícios de mídias sociais. Então, ele pondera todos esses pontos. E aqui na leitura, eu já falei para a maioria de vocês,
É muito importante que o aluno leia e leia muito. Por quê? Porque com a leitura você vai conseguir pensar melhor, escrever corretamente, falar corretamente, vai desenvolver o imaginário, a imaginação, vai aumentar o seu vocabulário. Isso daqui vai ajudar você a interpretar melhor. Isso daqui vai ajudar em qualquer matéria, inclusive de exatas. Ah, não, eu sou de exatas, eu não gosto de ler, então eu não preciso ler tanto. Não. Bom, eu sou de exatas e eu sei a importância de leitura, né, para os alunos. Então, se o aluno lê uma questão e não consegue interpretar, saber o exercício está contando, né, os exercícios de física no Enem, por exemplo, ele é uma historinha, ele conta toda uma situação e você tem que saber interpretar. Se você não tem vocabulário e não consegue interpretar, você não vai bem nem de exatas, nem de matéria nenhuma, tá? Então, ele ajuda a melhorar os sentidos, a memória, a saber o que é certo e o que é errado, ajuda no raciocínio lógico, a vontade. Por exemplo, eu fiz faculdade de física por causa de um livro, né? Então, me deu vontade de fazer uma faculdade por conta de um livro. Tá? Também ajuda na sensibilidade. A leitura, ela não é que ela é importante, ela é essencial. Se o aluno não lê, ele não consegue aprender. É simples. Tá? Se você não lê, você não tem isso daqui desenvolvido, você não é aluno, você não é estudante, você não estuda. Você não tem como. Se você não tem memória, não tem vocabulário, não consegue interpretar, não sabe escrever corretamente, o que você está fazendo na escola? Mas dá para correr atrás do, do prejuízo, né? Então comece agora. Mesmo que seja um terceiro ano, comece agora, porque ainda vai ter faculdade, né? Ou com um curso técnico que vai ajudar vocês. Então, para que ler? Por que você tem que ler bastante? Porque para você escrever bem, você tem que ler bem. Para você ler bem, você tem que ler muito. E só quem lê muito é aquele que lê por prazer. Então, o importante para você começar a ler não é ler o que alguns livros que vêm da escola que são bem difíceis, né, com vocabulário mais técnico ou mais antigo, que a gente não tem contato com isso. Primeiro, comece a seu gosto por leituras do tipo Harry Potter. Se você tem vários filmes famosos, filmes de hoje em dia, que tem os livros, né, que foram baseados em livros. E, por exemplo, a série do Divergente, de Crepúsculo, tem o Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Se você gostou, leiam os livros. E até esse livro que eu recomendei do professor Pierre, ele explica por que o livro é muito mais interessante do que os filmes. Se você, por exemplo, viu os filmes do Senhor dos Anéis, né, a trilogia do Senhor dos Anéis, e viu o livro, você vai perceber que o livro tem muito mais coisa, é muito mais completo e é muito mais interessante, muito mais emocionante do que os filmes, tá? E vai ser sempre assim. Então, se você gostou lá do Hobbit, das Crônicas de Nárnia, inclusive as Crônicas de Nárnia, o filme não tem nem o final, né? O livro já tem o final da série. Dá para vocês lerem para saber como que termina. Os Jogos Vorazes, tudo isso tem os livros. Tá? O Percy Jackson tem. É muito mais interessante os livros. Eu li todos. São muito mais interessantes. Depois, aquele Ladrão de Raios era acho que um dos piores né, desses 5 livros aqui. Depois fica muito mais interessante os livros.
Quem não gosta dessa parte de ficção, assim, fantasia, né? Tem também esses livros aqui, né? Tipo Divergente, que é um pouco mais. Ou Crepúsculo, que é mais romance. Se quiser de suspense, tem. Eu só tô falando aqui nos livros que eu mais gostei, né? Que eu posso recomendar. Os livros de Dan Brown, ele é suspense, mistura teorias da conspiração, ética na religião e ética na ciência, e até por isso que eu assisti não, li os livros dele. É, não sei se vocês já assistiram o filme do Código da Vinci, antes de Anjos e Demônios, são filmes legais também. E me incentivou a ler os livros dele. Ah, tem que ler esses livros? Não, você tem que buscar aquele livro que você gosta, né? Eu tô aqui, dei algumas sugestões que você poderia gostar, que são livros interessantes. E existem livros muito mais interessantes que esses. E a questão de busca, tá? O que você gosta, é, não fique frustrado por começar um livro e não gostar e parar no meio. Não se preocupe. Se não gostou do livro, para, começa a ler outro até você encontrar um livro que você consiga gostar dele, tá? Então, como primeira atividade, vocês vão colocar nos comentários mesmo da atividade, pode colocar no comentário individual, não precisa colocar na atividade ali para todo mundo ler. Você coloca a resposta de uma dessas questões. Uma só. Então coloca nos comentários mesmo, não precisa anexar arquivo nenhum. Coloca o número da questão e a resposta. Então a primeira questão, qual é o seu livro favorito? A segunda questão, qual a importância da leitura para o desenvolvimento da inteligência? Se você não tiver um livro favorito, né? Você não responde a primeira, você responde qualquer outra. Quantos livros você leu nessa quarentena? Eu espero que vocês tenham lido bastante. Que tipo de livro você gosta? Né? É romance, é ficção, fantasia, suspense, enfim. E depois deste vídeo, você está mais interessado em ler? Se interessou por leitura? De qual livro? Espero que seja do professor Pierre, tá? Leia o livro desse professor, é muito importante para quem é estudante, para quem vai continuar os estudos, para ajudar os filhos de vocês, tá? Então, leia o livro do professor Pierre, tá? Aprendendo a Inteligência é o nome do livro, professor Pierre. Tá? E além desse livro, qual mais livro você estaria interessado de ler, tá? Qual é sua lista de leitura, quais são os próximos livros da sua lista de leitura que eu espero que vocês tenham, tá? Então, gente, vamos usar o tempo vago que a gente tiver. Pode ser pouco, eu sei que tem muita gente que está passando por dificuldade. Não é só os alunos que estão passando dificuldade, os professores também estão passando, tá? Tentem entender isso. Mas a nossa vida não pode parar, né? O mundo não está acabando, a gente vai continuar nesse planeta Terra por muito tempo, espero eu. Então, eu espero que vocês consigam se sentir mais motivados a estudar e estudar corretamente. Se você estudar corretamente, você não precisa estudar muitas horas por dia. Estude poucas horas, mas estude todos os dias. Se você não tem muito tempo sobrando, o tempo que você tem que aproveitar corretamente. E você só aproveita corretamente se você saber estudar, né, corretamente, estudar no dia e ler também. É imprescindível, não tem como. Pensar, não, professora, eu não consigo ler. Mesmo que seja uma página, começa lendo uma página por dia, mas leia, tá? Descubra o seu livro favorito, tá? Então eu espero que vocês estejam se cuidando, tá?
Cuidem da mente de vocês, do físico de vocês. Não deixem de ir ao médico por conta de medo dessa pandemia. Tem muita gente sofrendo de outras doenças porque estão deixando de cuidar delas. Vão fazer, tem que ver as vacinações em dia. Cuidar da saúde. Lembra que, né, essa doença atinge principalmente aqueles que não têm uma imunidade alta. Então, cuidem da imunidade de vocês. Tomem sol, que ajuda na imunidade. Alimentem corretamente. Cuidem da cabeça de vocês, de não ficar estressado. Não fique assistindo um monte de TV, porque isso só prejudica. E o professor Pia explica por quê. Tá? Só prejudica o desenvolvimento de vocês. Então não dê importância a isso, dê importância ao que é mais, o que vai refletir melhor na vida de vocês, tá? Então, em vez de ficar vendo um monte de morte na TV, abre um livro, né? Se distrai mais. Em vez de ficar vendo a vida dos outros nas redes sociais, lê um livro, vê a vida de mundos diferentes, tá? Evolua com isso, não com coisas ruins, tá? Bom, esse é o meu recado para o quarto bimestre. Eu espero que a gente retorne logo à normalidade, à vida comum, né, da gente. E espero que todo mundo volte inteiro, né? Se cuidem então, tá bom? Beijão, gente, até.